Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiana, sou professora de Informática Educativa na Prefeitura de Duque de Caxias e vou falar para vocês hoje sobre um projeto feito em uma das escolas em que eu trabalho. O projeto foi sobre tecnologia e me despertou essa curiosidade de falar em tecnologia de forma ampla, porque a gente, na escola, né, nós professores de informática educativa, estamos com os alunos, estamos trabalhando com as tecnologias, mas não falamos sobre tecnologia. Então, qual foi a ideia? Mas afinal, o que é tecnologia, né? O que os alunos estão entendendo por tecnologia? Então, os objetivos, né, gerais do nosso trabalho nessa escola foi desenvolver o interesse dos alunos pelas tecnologias, né, entendendo o que é tecnologia, entendendo o que é digital e o que não é digital, né, e que a gente pode, das duas formas, traçar o aprendizado, né, tendo como base um objetivo. Estimular o uso consciente, criativo e responsável dessas tecnologias, porque muitos dos nossos alunos da rede, né, eles utilizam as tecnologias, mas não têm a consciência do uso da tecnologia, não raciocinam de forma lógica para usar a tecnologia a seu favor. E também não entendem o que o ato deles pode vir a causar, né? Então, o nosso papel é estar ali, traçar um paralelo entre o aprendizado e a tecnologia e, ao mesmo tempo, fazer o aluno pensar sobre isso, tá? E também temos um dos objetivos que é promover a aprendizagem de forma colaborativa, por meio de atividades práticas envolvendo recursos tecnológicos. O que quer dizer isso? O nosso trabalho, ele é colaborativo. Ele é professor de sala de aula conosco, professores de informática educativa. Então, a gente, com base no planejamento, né, no objetivo geral da escola, do projeto político-pedagógico e dos projetos existenciais dentro, né, do ano letivo, a gente vai também traçando nossos objetivos. A gente tem como base a BNCC, a gente tem como base a Lei de Diretrizes e Bases, mas a gente precisa também manter o foco dentro do que é a proposta da escola, a proposta da rede naquele momento, tá? Então a gente vai pegar o que está sendo definido, está sendo proposto e usar os recursos tecnológicos com esse objetivo, certo? Ok. Então, agora nós vamos falar sobre os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles procuram identificar diferentes tipos de tecnologias presentes no dia a dia, né? Porque, como foi falado no momento anterior, o objetivo desse projeto é falar sobre tecnologia no geral, né? Então, que tecnologia a gente utilizou no passado, que tecnologia a gente usa no, no presente, no dia a dia, e também que tecnologia está por vir no futuro. Refletir sobre isso, né? E às vezes a gente não entende que tecnologia não é só o celular, o computador, né? Tecnologia é tudo. É tudo que faz a gente, tendo como um objetivo, traçar estratégias para atingir esse objetivo, né? E também um dos objetivos específicos é utilizar ferramentas tecnológicas simples, básicas, né? A gente tem que começar subindo uma escada. Então, vamos partir do que é básico para o dia a dia, do que é simples, para a gente começar a falar sobre outras coisas também, tá bom? Ok, ok, ok. Bom, vamos lá. Existem alguns eixos orientadores, tá?
a BNCC Computação, ela veio para orientar o trabalho do professor de tecnologia, nós de informática educativa, no nosso trabalho, junto com o que eu já falei, junto com o planejamento dos professores, né? Então, assim, são 3 eixos orientadores: é o pensamento digital, o mundo digital e a cultura organizacional digital. Então, com base nesses eixos orientadores, nós vamos pensar, traçar o nosso planejamento, tendo objetivos que se insiram nesse pensamento, nesses eixos orientadores, tá? Então, por exemplo, pensamento digital é desenvolver a curiosidade, a criatividade, o raciocínio lógico, né? Estimular a resolução de problemas utilizando recursos digitais, incentivar os alunos a compreender como as tecnologias podem auxiliar na aprendizagem, certo? Promover a produção de conteúdos digitais, através de jogos, enfim, né? Exemplo, Paint, programação, né? Com o Scratch, os sites educativos mesmo, nós vamos ver aí nos trabalhos, né? Ao longo do slide vocês vão ver os trabalhos que nós fizemos. Tem os jogos educativos, tem os sites educativos. Nós primeiro trabalhamos o raciocínio, o pensamento e depois inserimos os alunos no mundo digital, né? Tendo a consciência daquilo que eles estão fazendo, tá certo? Então, o, o, o indivíduo ele precisa entender que mesmo para lidar com as tecnologias é preciso haver um objetivo, é preciso haver um foco, é preciso haver toda uma intenção naquele tratar da tecnologia, né? E essa intenção ela pode ser boa ou ruim, tá? Então, é para isso que a gente estimula também o uso consciente da tecnologia, tá bom? Para que eles possam entender que por trás de todo esse mundo, por trás de toda essa tecnologia, existe também os dois lados, como tudo na vida, né? O mundo digital é conhecer diferentes ferramentas tecnológicas, né? Utilizar computadores e aplicativos educativos, compreender noções básicas de cidadania digital, respeito e segurança na internet, acabei de falar, né, agora há pouco, e explorar a tecnologia como meio de comunicação, tá bom? E o que é a cultura organizacional? Incentivar o trabalho em equipe, né, uns alunos ajudar os outros, construção de raciocínio junto, de projetos juntos, de atividades colaborativas, tá bom? Desenvolver atitudes responsáveis, tá? Promover a organização e o compartilhamento de informação de maneira ética e respeitosa. Gente, sempre tratando o uso consciente, o uso com respeito, porque a escola ela é um aprendizado para a vida, tá? Então, se eu ensino o meu aluno a ter respeito, a ter o uso consciente, sabe? A ter um raciocínio voltado para a produtividade positiva, ele cresce com isso. E a gente acaba também fazendo todo um trabalho educacional e consciente para não utilizar a informática, não utilizar os recursos para o mal, né? E também preparar eles para lidar com essas situações, tá bom? E também desses propósitos é estimular a participação ativa dos alunos, tá bom? Porque no passado a educação era tradicional, era uma educação voltada para o não raciocínio, para o uso automatizado das coisas, né? E aí, conforme a evolução da pedagogia, a evolução da educação, cada vez mais a gente tem que propor isso, a gente tem que trabalhar de forma colaborativa, participativa, produtiva, proativa, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse projeto, ele
foi dividido em partes, tá? Então, esse slide é uma apresentação do projeto feito no primeiro bimestre, tá bom? Então, ao longo dos bimestres, ele foi desenvolvido com temas diferentes, né? A primeira parte foi essa aqui, tá bom? E os conteúdos foram organizados com base nos eixos orientadores, que nós já vimos aqui, tá bom? Previstos na BNCC. Então, vamos lá. Bom, e aí, o que é tecnologia? Tecnologia é tudo que deriva de uma questão a ser resolvida. Então, o que foi conversado com os alunos? No passado, o que eu precisava para escrever, por exemplo, né? E aí, demorou um pouquinho, mas eles começaram a raciocinar sobre isso. Ah, o carvão. Ok, escrevesse com carvão. E hoje em dia, como é que a gente escreve? A gente foi evoluindo, né? Passou por lápis, depois tem o teclado, é isso? Então, tudo que a gente faz para resolver alguma questão que não tinha ainda utensílio para aquilo, é uma tecnologia, tá? Aí eles ficam olhando assim, sabe? Então, é por isso que é importante o raciocínio lógico, para que eles possam, de forma simples, raciocinar sobre as coisas, sobre como as coisas funcionam, tá bom? Então, desde sempre a gente está criando, né? O carvão que passou por lápis, que passou por celular, computador e tal, e também todas essas tecnologias foram se aprimorando, né? Hoje em dia os lápis são bem mais modernos, vê a lapiseira, por exemplo, entendeu? O celular foi se adequando às realidades, às necessidades. É celular que pode ir na água, né? Celular cada vez menor, porque a tecnologia também diminuiu. Então, assim a gente vai, tá bom? E aí, nós falamos sobre isso. No canto tem um vídeo, a evolução tecnológica, então a gente foi falando sobre tudo isso que eu estou explicando aqui. A gente, usando uma ferramenta antiga, atual também, que é o quadro. A gente foi escrevendo, né, sobre os códigos, os enigmas, e pedindo para eles raciocinarem um pouco sobre isso, falar sobre a tecnologia no passado, no presente e no futuro, até chegar à questão do que hoje em dia a gente está se falando, que são os robôs, né? Então, gente, essas imagens são um registro de uma dinâmica que eu fiz com eles, uma atividade fora do computador, para que eles entendessem a dinâmica do armazenamento, certo? Você escreveu uma carta, por exemplo, você selar, botar no correio, uma forma de registro, né, de um segredo. Você fazer uma mensagem criptografada é uma mensagem de registro, né, com segredo. Então, código Morse, por exemplo, é uma tecnologia de registro de segredo. Então, eu estimulei eles, com essa caixinha, a escrever um papelzinho e escrever um segredo e salvar esse segredo. O que seria o salvamento, né? Entre aspas falando. Eles iam colocar o que eles escreveram na caixinha. Tem uma boquinha aí, tem uma abertura e eles iam colocar ali dentro. Para que eles entendam, desculpa, para que eles entendam a dinâmica de registro, de armazenamento, né? E aí eu comecei a falar sobre isso tudo, sobre as formas de registro, sobre as formas de códigos, sobre as formas de armazenamento, até chegar à questão do computador especificamente, tá bom? Esse trabalho já foi com um programa, o Paint, porque aí, gente, a gente vai trabalhar o programa, né? Já faz parte do que se propõe com relação aos recursos tecnológicos, né? E aí a gente primeiro vai trabalhar o programa, vai trabalhar as ferramentas básicas desse programa, básicas no sentido assim, qual é o objetivo? O que eu quero? Eu quero que eles desenhem um robô
Então, eu vou apresentar para ele as formas geométricas, eu vou apresentar para ele aonde eles podem colocar cor, eu vou apresentar para eles aonde eles podem colocar uma fonte, tipo de fonte diferente, aumentar, diminuir letra, tá bom? Onde eles podem escrever, por exemplo, tá? Muitas turmas, por exemplo, também explicar que uma frase começa com letra maiúscula. Então, por isso que o trabalho não é só de ensinar o Word, o Windows, PowerPoint, fazer tabela. Não, é todo um trabalho conjugado com o trabalho da sala de aula, com o objetivo, com o propósito educacional, entendeu? Porque ali você também tem que ter o conhecimento de que o aluno naquela faixa etária precisa ter certos domínios. Então, o aluno do primeiro ano, por exemplo, ele tem domínios que ele precisa atingir, do segundo, do terceiro. Esse trabalho foi feito com o quarto ano. E a gente, infelizmente, ainda tem no quarto ano alunos que não sabem, por exemplo, pontuação. Então, você tem que ensinar ele a pontuação, você tem que ensinar onde ele faz isso no teclado, tá? Então, olha como é que ele já está, num trabalho tão simples, já está se inserindo no mundo tecnológico. Bom, e aí eles fizeram um robô e eles tinham que fazer uma programação para esse robô. Então, o que, que o meu robô vai fazer? O meu robô vai me ajudar. A gente não falou lá atrás da questão das coisas que a tecnologia fazem para nos ajudar? Então, o que, que o robô poderia fazer para te ajudar? Eu queria que ele lavasse a louça para mim. Então, eu preciso dar comandos para ele. Levanta o braço, move para a esquerda, move para a direita. Né? Então, isso tudo a gente foi construindo. Bom, como alguns alunos não tiveram esse trabalho de raciocínio desde o início, então foi um pouco difícil, tá? Porque eles não conseguiam entender que eles precisavam escrever tudo que o robô tinha que fazer. Se o robô pisca, eu tenho que dizer para ele, movimenta, fecha, abre 2 ou 3 vezes, tá? Porque na hora de você fazer um jogo, um programa onde você vai ter que vai precisar fazer esse tipo de coisa, tá bom? Aí a gente já passou para um outro estágio, que foi programar na prática. Então a gente entrou nesse site, tá bom? Um outro aprendizado é como entrar na internet, qual é o link da internet, os diferentes links para você entrar na internet, os diferentes provedores, né? É, como é que você faz para entrar no site www, tá bom? Então, é muito ensinamento que a gente pode ter numa simples imagem, você pode falar sobre muitas coisas, tá bom? Com base nos objetivos. Como o nosso objetivo é falar sobre tecnologia, estamos falando sobre programação, sobre códigos, sobre pensamento computacional, sobre raciocínio lógico, sobre comandos. Então, a gente está indo nesse caminho. Bom, então esse é o site, e aí os alunos tinham que programar para o robô entrar na caixinha azul. Tá? Essa foi uma das atividades de códigos enigmas, então eles tinham que decifrar os códigos para formar palavras e frases, tá bom? E a culminância, ela foi um registro, tá, com vídeo dos alunos, falando o que eles aprenderam, o que eles acham que é tecnologia, o que eles aprenderam do que é tecnologia no passado, presente e futuro, tá? Esses registros não estão nesse slide, tá bom? Mas vocês também podem fazer da forma que vocês quiserem. Podem, por exemplo, fazer um cartaz, aproveitar, por exemplo, o dia do encontro de família na escola, uma reunião de pais, e colocar os cartazes, as imagens dos trabalhos feitos, porque também é uma forma de você estar divulgando o seu trabalho na escola, tá bom? Então, assim como o tema, ele traça vários caminhos de aprendizado, também tem várias formas de você
culminar, tá bom? Esse meu projeto, ele está na primeira parte, certo? Então, agora no segundo bimestre, a gente vai falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre cyberbullying, sobre segurança na internet, tá? E isso aí já é tema para o próximo vídeo, tá bom? Eu espero que tenha gostado. Estou à disposição de vocês, tá? Beijo.